Livro em áudio. Autora Laura Gutman. Tema: o que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. Para ler a partir do ponto de vista da criança que fomos. Compartilho com os leitores minha evidência mais tangível. As criaturas humanas precisam, durante toda a infância e adolescência, ser amadas pela mãe ou por uma pessoa maternamente por meio de cuidados amorosos, até que estejam em condições de andar com as suas próprias pernas. Ainda que a nossa civilização proponha totalmente o contrário, ainda que a maioria das mães, apesar de terem boas intenções, não saiba cuidar de nós, não possa nos proteger, não vibre em uníssono com nossas percepções, não sinta nossos obstáculos, nem acompanhe o desdobramento do nosso ser essencial. Por quê? Porque, por sua vez, elas também foram distanciadas de sua própria interioridade, em um encadeamento transgeracional antigo. Portanto, será muito difícil nós nos tornarmos pessoas amorosas. Por isso, minha preocupação reside em encontrar recursos para amar as crianças, sabendo que a partir para amá-las, antes precisamos reconhecer o que aconteceu conosco quando fomos crianças. Se não abordarmos nossa realidade afetiva, nossas deficiências, nossas necessidades não satisfeitas e nossos medos, não poderemos dar prioridade às necessidades genuínas do outro. Parece uma proposta simples, mas não é, porque todos os adultos são, em maior ou menor proporção, crianças machucadas. Se reconhecemos isso, reagimos automaticamente, queimados pela dor. Somos culpados? Não. Somos responsáveis? Sim. Eis aqui a diferença entre ser adulto e ser criança. As crianças não são responsáveis pelas suas reações, porque dependem do cuidado dos mais velhos. Por outro lado, os adultos, inclusive, se provêm de histórias difíceis, já são autônomos, ou seja, podem escolher. Portanto, nós somos sim responsáveis pelas nossas ações, mas não se pode começar pela frase "como ser uma boa mãe". Primeiro temos de investigar o que aconteceu conosco em nossa infância. Mesmo que vários professores de todas as regiões do mundo ao longo da história da humanidade nos ofereçam roteiros diferentes, perseguindo o mesmo objetivo, eu inventei um. Denominei-o biografia humana. Amplamente descrito nos livros A Biografia Humana, O Poder do Discurso Materno e o Amor e o Domínio. Porém, à medida que eu continuava trabalhando, havia uma quantidade importante de pacientes com quem, durante muitos anos, não conseguíamos encaixar as últimas peças. Discutíamos em equipe, mudávamos de hipóteses, até que aos poucos comecei a compreender. Eu estava diante da prova de que a loucura se organizava na psique de um jovem exausto de brigar para ser amado, esgotado de tanto desespero para ser aceito pela mãe e finalmente decidido a deixar de sofrer. Aos poucos, fui reconhecendo um recurso mais habitual do que supunha: inventar, fantasiar, mudar, ajustar a realidade ao gosto de cada indivíduo se tornava uma manobra inteligente e eficaz. Acabei considerando que a loucura é a distância que estabelecemos entre o que existe, evidente e palpável, e a ideia que temos, por mais estranha, extravagante e sem sentido que seja. Por quê? Como vou explicar detalhadamente nos capítulos seguintes, tivemos de desfazer qualquer conexão com a realidade, uma vez que esta foi extremamente dolorida e sofrida quando éramos pequenos e não contávamos com recursos para fazer alguma coisa diferente a respeito. Ao mesmo tempo, fui detectando as loucuras coletivas enquanto lia jornais, via televisão
escutava conversas entre amigos ou simplesmente analisava os relatórios dos consultantes que atendemos em nossa instituição. Fui constatando que a deturpação da realidade, tanto nas vidas individuais quanto na vida coletiva, está muito mais presente do que pensamos. E ainda que seja um tema árido e ingrato, decidi organizar e escrever tudo o que entendi sobre o assunto até hoje. Para me desprender mais uma vez das propostas psicológicas e psiquiátricas, esclareço que não me interessam diagnósticos convencionais. Vou explicar. Vou explicar isso nos próximos capítulos. Mas por que se meter em algo tão complicado? Com o passar dos anos, fui adquirindo mais experiências e identifiquei a maneira como se reorganiza o desequilíbrio emocional em um indivíduo que nasceu psicamente saudável. Como nascem todos os seres humanos? À medida que os mecanismos usual de ir enlouquecendo se tornou mais evidente para mim, comecei a registrar que a loucura, em diferentes graus e sobre diferentes diagnósticos, é uma consequência muito mais comum do que supomos. Então senti que não tinha alternativas. Meu dever era compartilhar com a humanidade aquilo que eu agora sabia. Principalmente se eu queria fazer alguma coisa, era em relação ao futuro. Claro que estou assumindo riscos. De todas as maneiras, venho assumindo riscos